Saudações, é um prazer enorme tê-lo novamente conosco em mais um episódio desse vosso podcast No Que Tange. Eu sou Guimarães Silva, tenho o enorme prazer de conduzir mais esta viagem pelas ciências jurídicas. Hoje, à semelhança dos outros dias, propusemos-nos a falar sobre um tema relevante. Hoje vamos falar da formação e proteção jurídica das famílias. Iremos falar sobre o conceito da família, sobre o olhar que a Constituição angolana e as normas infraconstitucionais têm sobre esse núcleo fundamental de qualquer sociedade que é a família. Vamos falar um bocadinho dos novos modelos que acabam opondo ou confrontando um bocadinho o modelo tradicional de família e, para alguns casos, as tradições e os costumes vigentes no nosso país. Pela qualidade do nosso convidado, iremos certamente fazer algumas viagens sobre o ordenamento jurídico brasileiro. Nosso convidado é uma pessoa que tem uma vida ligada a direito de família. É um profissional renomado no Brasil, Dr. Rodrigo da Cunha. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Guimarães. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Nós agradecemos, Dr. Rodrigo. Permita-me, Dr. Rodrigo, nós os angolanos temos o hábito do formalismo. Permita que eu retire dessa nossa conversa o formalismo, não é? E passe a tratá-lo por Rodrigo, se me permitir, claro. Sim, eu até prefiro. Eu gosto. Tá bom. Muito obrigado. O formalismo, ele coloca uma barreira, uma distância entre as pessoas. Então, se a gente puder quebrar essa distância, a gente já começa a... Está quebrado. Está quebrado. Okay. Pronto. Rodrigo é advogado no Brasil, é doutorado em Direito Civil, é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, que tem núcleos em vários países do mundo. Rodrigo, o nosso podcast tem duas fases, né? Uma fase em que nos propusemos a saber um bocadinho de si, o que é que faz quando não está a advogar, quando não está a tratar de assuntos mais sérios. O que é que faz nos tempos livres? Essa será a pergunta mesmo de partida. Quando não está a trabalhar, o que é que faz? Como é que ocupa a sua atividade? Eu gosto muito de praticar esportes, ler, ir ao cinema, arte. Gosto de me dedicar um pouco à arte. Dedicar, quer dizer, como eu não sou artista, então eu gosto de assistir filmes, teatros, né? Eu gosto da arte, sempre pode ser uma elevação da alma, traz leveza para a vida. Então, eu gosto disso. E também gosto de esportes, né? Eu gosto muito de praticar esporte. Qual é a modalidade que mais gosta de praticar? Natação. Natação? Faz natação? Eu gosto de natação. Ok. Já teve a oportunidade de mergulhar no Oceano Atlântico, que é aqui ao lado? Pois é, eu dei uma entradinha, mas não mergulhei como eu queria. Okay. Se não der para ser dessa vez, quero voltar para fazer isso. Será porque o Dr. Arlindo não deixou, não é? O Dr. Arlindo é muito cuidadoso, Dr. Arlindo. Mas isso pode acontecer. Pode, não é? Pode. Eu, se puder ajudar, não é? É acompanhá-lo numa dessas aventuras sobre as praias de Luanda. Pode só dizer, não é? Que sim, eu posso convencer. São praias lindas, são muito parecidas com o Brasil. Nós temos não só nossa língua em comum, né? E quando fala disso, eu lembro de uma música do Caetano Veloso, que não sei se vocês conhecem, que chama Língua. A música diz assim: minha pátria é minha língua, né? Eu não quero pátria, eu quero mátria, quero frátria, né? Então, assim, mas nós temos não só a língua em comum, mas nós temos muitas outras coisas em comum. A culinária, as praias, né? Não sei se sabe, mas o angolano consome muito conteúdo brasileiro. Muito conteúdo brasileiro, a começar pelas telenovelas, que é o que mais entra, o que mais facilmente entra, mas temos muitos canais em Angola que transmitem conteúdos brasileiros e o consumo é alto. Portanto, a semelhança e o conhecimento do angolano relativamente à cultura brasileira não é pouco. As novelas brasileiras são, especialmente de uma determinada emissora, de muito boa qualidade, né? São novelas, por isso, que vão para todo o mundo, e elas traduzem uma realidade da família e muitas vezes até antecipa um pouco isso que o direito depois vem tentar regulamentar, tentar organizar. Mas essas novelas, elas
elas traduzem. Eu sou noveleiro, eu gosto muito das novelas. Ok. Doutor, Rodrigo, estou outra vez eu com formalismo. Rodrigo, exerce a advocacia há quanto tempo? 40 anos. 40 anos? 40 anos. Isso é muito tempo. É, muito tempo. Lembra-se de algum erro que tenha cometido no início da carreira e que se tivesse que poder voltar atrás e corrigir, faria? Logo que eu comecei a advogar e quando surgiram alguns casos, eu não tive coragem de enfrentar, eu tive medo de criar teses, né? Porque nós que estamos no dia a dia da advocacia, às vezes vem um caso concreto e que ali não tem exatamente um artigo de lei, uma legislação que pode ajustar aquele caso. E quando não tem, nosso desafio de que o justo nem sempre coincide com o legal. Então, no começo da advocacia, muitas vezes eu vi chegou para mim algum desses casos, eu não tive coragem de inventar uma tese para ir em direção ao justo e fiquei com aquilo que é legal. Isso eu me arrependo e acho que as pessoas que estiverem começando hoje têm que ter coragem, né? Aliás, isso é muito importante, mas só depois que eu vi isso, só depois na maturidade que eu me autorizo. Hoje eu me autorizo ao que não tem a gente inventa, né? E isso o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é uma entidade que foi criada no Brasil há 26 anos atrás, ela traz, essa entidade traz um pouco essa autoridade, né? De nos autorizar a inventar moda, vou usar uma outra linguagem, né? Inventar moda e criar teses para ir atrás daquilo que é justo, ainda que não tenha uma lei específica para aquele assunto, para aquele caso. As questões ligadas à família são questões que podem ter uma carga emocional muito, muito grande. Já alguma vez conseguiu ou teve que misturar o seu sentimento pessoal em relação à análise de um caso com o profissional? Como é que consegue manter esse equilíbrio entre o pessoal e o profissional? Sim, todos os casos de direito de família vêm com uma carga muito grande. Então, nós temos que saber separar, usando uma linguagem bíblica, né, separar o joio do trigo, porque se nós não fizermos isso, nós não separarmos, nós não vamos conseguir ajudar o cliente. O nosso trabalho é um trabalho de ajuda. Podemos ganhar dinheiro na advocacia, mas é um trabalho de ajuda. E nós lidamos com isso. O momento que os clientes chegam para nós é um momento de muito desamparo. Por exemplo, está separando, um momento de muita dor, né? Eu falo até que nós advogados, nós lidamos com os restos do amor. Então, são esses restos do amor que, se não nos prepararmos, se não estivermos atentos, nós seremos contaminados por aquela dor. E se nós nos deixarmos contaminar por aquela dor, não pudermos separar, ter um distanciamento, nós nem seremos bons advogados. Isso não significa, de maneira alguma, ficar insensível a essas questões que nos chegam, né? E até porque, quando as pessoas chegam, elas estão num grande desamparo e nós, advogados, passamos a ser as pessoas mais importantes da vida delas. Então, é importante também ter essa noção, essa consciência do nosso trabalho, que é uma consciência ética do nosso trabalho, né? Concordo consigo, doutor. Rodrigo, diz-me, eu sei e verifiquei na sua biografia que é doutorado, e já disse isso aqui logo na abertura, que é doutorado em Direito Civil. Esta busca pelo direito da família, sendo que a sua formação de pós-graduação é toda civilista, o que é que lhe apaixonou exatamente para o direito de família no mais concreto? Eu sempre gostei do direito de família, porque é uma parte. O direito de família é o ramo mais humano dos direitos, e eu sempre gostei dessa humanidade, sempre me interessei por essa humanidade que há em cada um de nós, e também entender a humanidade daquele cliente, né, que chega para nós tão desamparado. Na verdade, direito civil, o direito de família é um ramo do direito civil, né? Então, foi dentro desse ramo do direito civil que eu escolhi trabalhar com direito de família, que, na verdade, hoje está cada vez mais civil constitucional, porque a Constituição é a base de tudo isso, né? E a base do princípio da dignidade humana, que é o que nos autoriza a pensar e repensar tudo isso e as novas formas de família,
Na verdade, o direito de família hoje é direitos humanos, né? Então, quando nós falamos de direitos humanos, nós falamos de inclusão social. Aliás, o direito como um todo, ele é um instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas no laço social. E nós queremos incluir todas as pessoas, todas as famílias, né? Do ponto de vista da área da atração financeira, área do trabalho da atração financeira, o direito de família não é tão atrativo financeiramente, pode não ser tão atrativo financeiramente como é o direito corporativo, por exemplo. Isto terá sido pesou um bocadinho na sua escolha por direito de família? Não, mas talvez se eu tivesse pensado, não sei nem se eu iria, porque o direito de família realmente não é o ramo que dá mais dinheiro, mas dá muito prazer em trabalhar com isso. Eu vivo do direito de família, não posso me queixar, mas o direito de família foi sempre considerado um ramo menor na advocacia, no direito em geral. E é muito importante, principalmente a partir da criação do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que veio uma valorização, uma revalorização, exatamente para mostrar que não é um ramo menor, né? Aliás, é o ramo mais importante de todas as áreas. É ali que nasce, ali que está a família, ali que está a essência do sujeito, né? Então, e é possível ganhar dinheiro com isso, né? E esse é o grande desafio, que é conciliar o direito de família, o nosso prazer com o trabalho, com a ética do mercado, né? Porque o mercado tem que estar presente. Nós vivemos disso, precisamos sobreviver disso, né? Pois é. Doutor Rodrigo, se tivermos fazer um ponto de partida já para as questões mais sobre o tema, né? Formação e proteção jurídica das famílias, por onde é que acha correto começar? Será pelo conceito ou a sua abordagem irá por outro caminho? Eu acho que pelo conceito, né? De volta ao começo, naquilo que é mais simples. Eu sempre gosto daquilo que é mais simples. O que é a família, né? O direito sempre buscou ajuda em vários campos do conhecimento, na economia, na antropologia, na sociologia, na matemática, e eu busquei ajuda especialmente num campo que é da psicanálise, né? O que é a psicanálise? A psicanálise é um campo do conhecimento que considera o sujeito inconsciente. E aí, na antropologia e na psicanálise, eu trabalhei no meu mestrado esse conceito de família. O que é a família, né? Até pouco tempo, no Brasil, e acredito que em várias partes do mundo, era assim: família é a constituição de um homem e uma mulher pelo casamento civil e religioso. Hoje, esse conceito, para poder pensar a família em qualquer tempo ou espaço, eu acho que a psicanálise nos joga uma luz para pensar o seguinte, que família, o que interessa da família, né? Claro que a família constituída pelo casamento e vai ser um paradigma de constituição de família, mas nós temos que pensar que tem outras formas de família. O próprio Código de Família de Angola e a Constituição, né, fala de outras formas de família, família constituída pelas uniões de fato, né, ou como chamamos no Brasil, união estável, né? E no Brasil nós acrescentamos também na nossa Constituição uma outra forma de família, que é aquelas pessoas que vivem sozinhas, as mães que são viúvas e criam seus filhos sozinhos ou tiveram filhos sem se casar, né, que são chamadas famílias monoparentais, que nós estamos chamando agora de família solo. Mas existem outras formas de família, por exemplo, irmãos que vivem juntos, né, que sem um elo de descendência, de ascendência, né, que são as chamadas famílias anaparentais. Então, são muitas formas de famílias. Mas o que interessa nisso tudo, o que tem em comum, é que ali tem uma estruturação psíquica, onde cada membro, cada pessoa ocupa um lugar de pai, de mãe, de filho, de irmão, enfim, isso aí é que interessa para saber o que é família. Tudo mais é um invólucro que vai sofrendo variações de acordo com cada cultura, né? Em algumas é o casamento, outras, né, nas famílias mais dos povos originários do Brasil, por exemplo, não tem casamento civil, no entanto, tem famílias, né? Então, mas o que tem de comum nisso tudo, que atravessa o tempo e o espaço, é que ali tem aquele núcleo familiar
que é atravessado por um valor jurídico, que é isso que tem revolucionado o direito de família, que é o afeto, o amor. Porque o amor foi, é e vai continuar sendo revolucionário. Mas o afeto para o direito de família, ele não é só um sentimento, ele é uma ação, um cuidado, né? E isso é que é a grande questão atual do direito de família. Daquilo que já teve a oportunidade de olhar no ordenamento jurídico angolano, na Constituição de Angola, e porque trabalha há bastante tempo com a Constituição, com as leis brasileiras, quais são as diferenças fundamentais do conceito de família num e noutro lugar? Não precisamos enumerá-las todas, né? Algumas das diferenças que terá notado. Sim, eu vi que o que nós temos em comum, que a união de fato, que nós chamamos de união estável, né? Não temos... o que está enumerado na Constituição, no Brasil, são 3 formas de família. Aquela constituída pelo casamento, pela união estável e as famílias monoparentais. Em Angola não se enumera, não se anuncia essa, mas eu acredito que essas famílias não são ou não deveriam ser excluídas, né? Essa é uma diferença, não está escrito. Mas muita coisa não está escrita e não significa necessariamente que esteja excluída, porque as fontes do direito, a fonte do direito não é só a lei, né? A fonte do direito é também, aliás, a principal fonte, e que a Constituição e o Código de Família de Angola fala muito dos costumes, né? Então, os costumes, e esses costumes eles vão mudando, eles vão variando, né? Porque a antropologia, a psicanálise já nos ensinaram que a família ela não é da ordem da natureza, ela é da ordem da cultura. Se fosse da ordem da natureza, ou seja, não haveria... E a maior prova de que a família é da ordem da cultura é que existe o milenário Instituto da Adoção. As pessoas entram, são adotadas, ocupam o lugar de pai, filho, e se estrutura ali como um núcleo familiar, e não é natural aquilo é cultural, né? Então, isso que é importante a gente pensar a família como um elemento da cultura e não da natureza. E é por isso mesmo que a família vai mudando, né? Por isso mesmo que ela vai transcendendo a sua própria historicidade, né? Em algumas culturas assim, em outras assado, né? Porque a família é da ordem da cultura e não da natureza. Eu concordo, sim, concordo. Rodrigo, acha que os novos modelos de constituição da família... Primeiro, gostaria que enumerasse, que nos desse assim, uma luzinha sobre se efetivamente considera, da sua vivência, existirem ou não novos modelos de constituição da família, fora aqueles que mencionou há bocadinho, não é? E em que termos é que achava que podiam esses modelos serem protegidos no ordenamento jurídico angolano? Em tese. Sim, eu acho que todas as formas de família deveriam receber proteção do Estado, porque as formas tradicionais elas já são naturalmente protegidas pelo Estado, né? E as famílias, a grande questão hoje do direito de família é qual o limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão. Por exemplo, eu posso inventar um jeito diferente de constituir família? A família tem que ser, só entre homens e mulheres? Ela pode ser entre pessoas do mesmo sexo? Essa é uma grande questão que começa a ser pensada no mundo todo. No Brasil, essas famílias... elas são reconhecidas pelo Estado desde o ano de 2010, né, que nós chamamos de famílias homoafetivas, né? Já no Brasil existe o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, e assim como em alguns países. Mas isso é uma questão da cultura de cada país que vai evoluindo, pensando, né, e as pessoas vão repensando valores, pensando... na humanidade de cada um, nos desejos de cada um, assim, o que é possível? É possível uma família homoafetiva? Né, isso acho que é a cultura de cada um, né? Mas acho que não dá para, na nossa concepção, depois, quando você já está inserido numa cultura em que isso existe, você pode pensar, então, por que não? Né? Mas
acho que tem os limites de cada cultura, né? Pronto. Em Angola temos limite constitucional e vários culturais, não é? Nós ainda o único modelo de família que tem proteção constitucional e o grande reforço e apoio cultural é a família constituída por um homem e uma mulher. Logo, os modelos de família entre pessoas do mesmo sexo não têm não só a proteção constitucional, mas também têm uma quase generalizada, se não generalizada mesmo, rejeição cultural. E essas famílias existem? Não que se saiba. Existirão manifestações. Olha, alteramos aqui um bocadinho o papel. Vamos estar a fazer a entrevista. Mas alteramos. É uma conversa e acho que o bom da conversa é essa. Não. Nós o que temos não são famílias, temos ainda pessoas que manifestam a sua orientação sexual. Não é? Mas não que se assumem como sendo famílias constituídas com pessoas do mesmo sexo. Não que eu saiba. É possível que exista alguma que... Mas elas não podem se apresentar. Elas têm um limite cultural, assim, talvez de um preconceito de se mostrarem assim. Sim, existe esse limite, existe essa dificuldade de se mostrarem, mas também existe a ausência de proteção legal se elas eventualmente decidissem fazer essa demonstração, se apresentarem. Pronto, existiria esta dificuldade. Tá? Pronto, então, entre nós é como disse, se calhar, a família é mais do que natural, é cultural, não é? Foi o que disse inicialmente. Ela pode variar de cultura para cultura. Né? Entre nós, a nossa cultura e a nossa legislação não permite, ainda não permite outros modelos que não seja aquela que é constituída entre homem e mulher. Doutor, biologismo e afetividade. Eu fiquei a olhar para esses dois conceitos e gostava também que sobre isso primeiro nos dissesse o que é uma e outra coisa e nos dissesse também qual é a relevância desses dois conceitos para o processo de adoção ou de proteção da criança. A adoção é a grande prova, a grande demonstração de que a família é da ordem da cultura. Né? Já disse isso aqui, estou repetindo, para a gente desenvolver o raciocínio, aprofundar um pouco mais esse raciocínio, no sentido de que isso não está ligado aos laços de sangue. Família não está ligada aos laços de sangue. Primeiro, nós podemos falar da família conjugal e da família parental, né? Parentalidade, conjugalidade podem estar juntas ou não. E quando tem uma família parental que não tenha vínculos sanguíneos, ela não é menor ou maior, superior ou inferior, né? E tanto é que no Brasil, como aqui, não existem mais filhos ilegítimos. Todos os filhos são legítimos, né? E os filhos adotivos não são menores. Mas uma das resistências com as adoções, acredito que em todo o mundo, no Brasil, em Angola, é que privilegia-se demais esses laços biológicos, ou seja, tem que ficar esperando uma criança, as crianças têm que ficar esperando os seus pais, alguém da família biológica, para vir buscá-la e adotá-la. Enquanto isso, nós temos uma verdadeira tragédia no Brasil e também em Angola, que são milhares de crianças à espera de uma família que nunca chega. Isso é cruel. E olha que nós temos, no Brasil como aqui, o princípio do melhor interesse da criança, que é uma divisão, né? Uma subespécie do princípio da dignidade humana. Se nós formos pensar em dignidade humana, não é digno que aquelas crianças... Nós visitamos aqui em Angola um abrigo, não é digno que aquelas crianças, aliás, é indigno, né? Aquelas crianças que ficam ali, que mal têm o que comer, que não têm uma família, e elas não são adotadas, porque a família biológica não as quis, estão ali porque não foram rejeitadas, e a adoção não acontece.
Mas isso não é um problema só de Angola. É um problema no Brasil também, por exacerbação dessa questão biológica. Então, os laços de sangue não são suficientes para garantir esses laços de afeto, esses laços de amor que vão estruturar uma família, né? Tem algo que é muito mais importante, que é o novo valor jurídico, né, que é o afeto, que é o que estrutura, que é o link que dá em todas essas relações, né? Muito bem. Doutor, o IBDFAM tem no seu quadro, no seu escopo, no seu objetivo, o apoio a estas crianças, a estas formas de constituição de família. Que papel efetivamente é que o IBDFAM exerce nisto? Sim, nós temos o IBDFAM, é uma entidade talvez a maior do mundo em termos de direito de família, né? Tem 22 mil associados, e nós temos especificamente a Comissão de Adoção e a Comissão de Crianças e Adolescentes, que tem o objetivo é dar uma família para essas crianças. Não necessariamente adoção, mas em geral é adoção, porque se a família biológica abandonou, deixou aquelas crianças que estão no abrigo, foram deixadas pelos familiares biológicos, é claro que deveria ir para adoção. Mas isso é tão cruel e esse biologismo é tão forte que é muito comum crianças chegam no abrigo recém-nascidas ou com alguma certa idade e ficam até os 18 anos, quando se atinge a maioridade, e a maioridade no Brasil também é 18 anos, como aqui em Angola, e passa a vida no abrigo à espera de uma família que nunca chega. Isso é uma violência contra essas crianças, né? Isso é uma tragédia, e os políticos, né, todos os agentes públicos, porque não tem uma política pública séria para dar uma família para essas crianças, né? Nós todos não deveríamos ter o direito de dormir à noite em paz, sabendo que tem essas milhares de crianças em abrigos, que são crianças invisíveis. Então, o IBDFAM tem um projeto que se chama Crianças Invisíveis, que é no sentido de dar visibilidade a essas crianças para tentar sensibilizar, inclusive, o poder público de criar políticas públicas sérias para dar família a essas crianças. Mudando um bocadinho aqui a linha da nossa conversa, eu gostava de falar um bocadinho sobre as novas formas de concepção. A reprodução assistida tem proteção no Brasil? Existe uma lei que trata sobre sim, não, no Brasil não tem uma lei específica sobre reprodução assistida, mas tem uma regulamentação, tem algumas regulamentações do Conselho Federal de Medicina, que são normas deontológicas, ou seja, normas que vão ali apenas deveriam reger apenas os médicos, mas nós nos valemos dela, porque já que não tem lei. E tem alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, que lá, diferente daqui, são duas casas para ser aprovada, a Câmara dos Deputados e do Senado, é diferente aqui, que só tem a Assembleia Nacional, né? Talvez seja mais fácil aprovar, mas nós não temos uma lei aprovada, porque nesse conteúdo desses projetos de lei tem uma questão moral. Aliás, como grande parte dos projetos de direito de família, eles trazem consigo um conteúdo moral, e esse conteúdo moral ele vai ao encontro, ou melhor, de encontro a interesses políticos, religiosos, que dificilmente é aprovada, né? Então, aqui no Brasil nós não temos, mas, felizmente, a fonte do direito não é só a lei, nós temos nos valido de outras concepções. Isso não significa que não tem as famílias que se constituem por inseminações artificiais, né? Essa como eu disse no começo, o direito sempre buscou ajuda em outros campos do conhecimento, e um dos campos do conhecimento que mais tem influenciado também é a engenharia genética, né? A evolução da engenharia genética, e nisso tem formado as famílias que nós chamamos de famílias ectogenéticas, que são aquelas que se constituem com a ajuda de inseminações artificiais. Isso tem sido muito comum nas famílias heteroafetivas e também nas famílias homoafetivas, né? O privilégio de reprodução assistida parece-me ser da mulher, não é? A mulher é que pode
socorrer-se, não é, da reprodução assistida. A pergunta é, tem havido muitos problemas na determinação da paternidade, pais que reclamam, depois de doarem o esperma, reclamam a paternidade daquele filho que foi concebido só com a iniciativa da mãe com o esperma doado? Tem conhecimento de algum caso? Nós temos as inseminações, né, as homólogas e heterólogas, como se diz, mas eu raramente... Eu tive um caso onde que teve alguém que autorizou a inseminação e depois se arrependeu, mas aí já era tarde. Mas a maioria dessas reproduções, dessas famílias que se formam assim, são de famílias... ou de mães solos, por exemplo, que querem ter como se dizia no Brasil, que era a produção independente, né? Eu quero ter filho, mas não quero ter um marido, por exemplo. Então, pode... né? Ou de casais heteroafetivos que não podem ter filhos. Nenhum dos dois podem ter filhos. Ou um só pode, aí faz inseminação com material genético do outro, né? Mas tem também aqueles que não podem ter, nenhum dos dois pode ter, ou mesmo quer ter sozinho, que isso é um grande problema. Aqui no Brasil é proibido também, que são as chamadas, o nome popular, de barriga de aluguel, né? Ou, como se diz, útero de substituição. No Brasil é possível o útero de substituição, numa regulamentação do Conselho Federal de Medicina, apenas para parentes muito próximos, né? Aí uma mãe que vai gestar o filho para sua filha, por exemplo, com o material genético dela. Isso é legal no sentido de lei, mas eu não posso alugar uma barriga. Mas o que acontece? As pessoas vão para fora do Brasil, né? Israel ninguém não mais, né, nesse momento, mas para alguns países sim que isso é possível. Né? Você vê que até isso também é relativo, é uma questão moral. Por que em alguns lugares pode, outros não, né? Ou seja, isso não é absoluto, são reflexões éticas que nós devemos fazer. As principais construções doutrinárias que se fazem no Brasil sobre essa questão da reprodução assistida gira em torno de quê? Que discussões são feitas maioritariamente no Brasil sobre essa questão? Das reproduções? Sim. Se pode alugar ou não um útero, né, de terceiros, né? Como isso não pode ainda, isso acontece, a gente sabe que isso acontece na clandestinidade, né? Então não se olha, eu quero, mas eu não vou encontrar alguém. Se as pessoas que fazem isso fazem na clandestinidade. A questão de abdicar da paternidade quando se doa um esperma já não é um problema de discussão. Não. E porque tem os bancos de sêmen, as pessoas que vão, e aí tem toda a regulamentação, né, do banco de sêmen, que entram ali já submetidos às regras daquele banco de sêmen. Grande parte dessas pessoas, dos casais que podem, ou de uma mulher, vai num banco, busca material genético anonimamente, né? Já teve a oportunidade de ter contato com a lei de reprodução assistida? Não sei se esse é o nome da Angola? Não, mas eu sei que já teve. Há uma lei que foi aprovada, acho que há dois anos, se não estou em erro. Eu não sei porque é que não é aplicada, talvez por condições técnicas para se partir para a aplicação da lei, mas existe uma lei que foi aprovada há 2 anos que trata de alguma dessas questões, não é? Pois é, eu soube, inclusive, que Angola tem algumas coisas que estão muito mais avançadas que o Brasil. Por exemplo, aqui já tinha uma lei geral de proteção de dados, né, que é uma questão séria, moderna, contemporânea, que Angola já tinha, o Brasil não tinha, e esta lei também, que eu não tive acesso ao seu conteúdo, mas quero muito. Aliás, isso vai ser um dos temas do Congresso, né, do IBDFAN em Angola, do núcleo do IBDFAN em Angola, e eu quero muito aprender um pouco aqui com os angolanos sobre isso. O programa está agora. Estamos em janeiro. Eu quero muito. Rodrigo, eu tenho e tive um enorme prazer de tê-lo aqui comigo hoje. Eu não sei se acha que ficou alguma coisa que era importante falarmos nesta nossa conversa sobre proteção, formação e proteção da família. Acho que fizemos um panorama geral, né?
E o que tem de importante nessa história toda é que a gente possa pensar a família como o núcleo básico da sociedade, né? Que esse núcleo essencial, sem o qual não há sociedade, não há pátria, não há nação. Mas também é importante pensar que a relação do indivíduo com a pátria se inverteu. Antes, nós existíamos para servir a pátria. Hoje, a pátria que existe para servir o indivíduo e a família, né? E a família é aquele núcleo essencial da formação do sujeito, que nos estrutura psiquicamente, que me faz existir como pessoa, como sujeito, né? E que traz a minha dignidade, que é a essência do sujeito. Ocorreu-me fazer-lhe uma pergunta, Rodrigo. Lhe pareceu estranho a posição constitucional angolana, da Constituição de Angola, em relação às famílias homoafetivas? Por quê? Eu faço essa pergunta por quê? Porque sei que em algumas culturas é muito comum e esse é um problema que se discute em todo o mundo. Se pode, se não pode, e aliás lembro-me que houve uma cantora angolana que foi convidada num programa brasileiro e trouxe a polêmica, a discussão de que se em Angola era tolerado ou não o simples facto de ser homossexual. Terá dito a pessoa que sofria perseguições em Angola. Ouviu isto? Não ouviu. Pronto, a minha pergunta era para saber se isso lhe terá assustado um bocadinho, se terá chocado um bocadinho quando decidiu vir para Angola, para o Congresso, não é? E depois o tema que vai abordar, como tem relação com a Constituição e proteção da família, se isso era alguma coisa que lhe chocava, não é? As famílias, todas as formas de família devem ser respeitadas, né? Por mais diferente. Acho que na essência disso, Guimarães, está no respeito às diferenças, né? Se tem uma família que é diferente da minha, essa é a questão da diversidade, né? Do respeito à diferença, do respeito ao outro, do respeito à humanidade do outro. A minha humanidade tem a mesma dignidade que a sua humanidade, que a humanidade e a dignidade de alguém que tem uma escolha diferente, uma orientação sexual diferente, né? Por isso que nós falamos que direito de família é direitos humanos. Esse respeito à diferença, o respeito à diferença é fundamental para entendermos a dignidade e a humanidade de cada um de nós. Pronto. A nota que era importante deixar, já que fiz referência a esse caso, a esse comentário que terá sido feito por esta pessoa num canal brasileiro, é que não, a pessoa está aí sem perseguição nenhuma, nunca foi detida nem nada, por isso, né? Ou seja, apesar de não haver proteção constitucional das famílias homoafetivas, Angola tolera e respeita, não é? Não legalmente, num poder instituído, né? Mas pronto, tolera-se a convivência com pessoas que tenham outra orientação sexual que não a tradicional. Eu acho que mais que tolerar é respeitar, né? É o respeito ao outro, respeito à diferença, né? Por mais que eu discorde, por mais que eu não goste, né? Eu posso até não gostar, mas eu não posso excluir o semelhante, o humano, né? O humano é humano tanto quanto eu. Por que é melhor ou pior, né? Eis aí o respeito às diferenças. Eu concordo consigo, Rodrigo. Rodrigo, tive um enorme prazer de tê-lo comigo nessa viagem sobre direito à família. Teremos que esperar outra oportunidade que venha para aqui para Angola. Se vier, por favor, procure-nos, não é? Para termos mais uma conversa, não é? Fica aqui este convite feito, não é? E a esperança de que aceite, quando vier para aqui, estar outra vez conosco. Zé, eu gostei muito da viagem, foi uma ótima viagem, uma viagem que acaba sendo curta, né? Não sei para quem nos ouve se acha longa, mas eu achei a viagem curta, passou muito rápido. Passou. Mas porque essa conversa é muito instigante, né? Muito interessante. Espero voltar muitas vezes em Angola para a gente conversar desses temas outras vezes. Muito Vamos obrigado. Esperar. Obrigado, Rodrigo. Pronto, estivemos com Rodrigo, Dr. Rodrigo da Cunha, em mais um episódio desse vosso podcast no que tange. Não se esqueça de digitar o sininho para estar por dentro de todas as novidades que temos para si.
acompanhem-nos, sigam-nos nas nossas páginas, nas nossas redes sociais e até a próxima.